Então, partindo do princípio, né? Sempre que a gente fala do Brasil, de bebidas, a gente tem que se basear nessa lei. Decreto número 6871, de 4 de junho de 2009. Essa lei trata tanto das bebidas não alcoólicas quanto das bebidas alcoólicas. Com relação às bebidas alcoólicas, conforme a gente viu a aula passada, a gente tem a definição. Aqui. Bebida alcoólica, aí. É bebida com graduação acima de 0,5% até 54%. Então, a gente vai ter 4 tipos de bebidas alcoólicas. Fermentada, obtida por processo de fermentação. Destilada, obtida por processo de fermento-destilação, pelo rebaixamento do teor alcoólico do destilado simples, ou pelo rebaixamento do teor alcoólico do álcool etílico potável de origem agrícola, ou pela padronização da própria bebida alcoólica destilada, certo? Além da fermentada e da destilada, a gente vai ter a alcoólica retificada, obtida pela retificação do destilado alcoólica, ou seja, é uma bebida derivada da destilada. E por último, lá embaixo, a 4ª classe, né? Bebida alcoólica por mistura. Que é obtida, como o nome já diz, pela mistura do destilado alcoólico simples de origem agrícola, álcool etílico potável de origem agrícola e bebida alcoólica separadas ou em conjunto com outra bebida não alcoólica, ingrediente não alcoólico ou sua mistura. Então, são essas 4 classes aí. Fermentada, destilada, destilo retificada e obtida por mistura. Nossa, mudou tudo. Estava tudo certinho isso aqui, viu? O computador aqui é meio maluco mesmo. Com relação à bebida... Aqui, pronto. Com relação à bebida alcoólica destilada, a gente vai ter o quê? Aguardente. Então, aguardente é toda bebida entre 38 e 54. Você pode ter aguardente de qualquer fruta. Aguardente de jabuticaba, aguardente de laranja, aguardente de melão, aguardente de cana, aguardente de milho, certo? Então, para falar aguardente, tem que ter entre 38 e 54. Se ela contiver mais de 6 gramas por litro de açúcar, a gente fala aguardente adoçada. Então, aguardente de uva adoçada, aguardente de jabuticaba adoçada, aguardente de cana adoçada. Para ser considerada envelhecida, tem que ter, no mínimo, metade envelhecida por 1 ano, certo? Então, você tem 1 litro, pelo menos 500 ml tem que ser envelhecido pelo menos 1 ano, tá bom? E também pode ser adicionado caramelo para correção da cor. Então, é uma legislação que realmente favorece o produtor.
Porque mais para frente a gente vai ver ali que o uísque tem que ser envelhecido por no mínimo 2 anos. Aqui pode ser 1 ano e pode ser apenas metade. Aguardente de melaço, mesma coisa, certo? É igual às frutas, né? Aguardente de cereal é a mesma coisa, só que em vez de uma fruta você usa aí, pode ser um trigo, um milho, um, uma cevada, inclusive, tá? Aguardente de vegetal, mesma coisa, tem aguardente de rapadura. Perceba que todo aguardente é isso, um destilado com entre 38% e 54%. Aguardente de cana, foi utilizada a cana. Então, todo aguardente é isso, entre 38% e 54%. Até aí tá fácil. O diferencial vai ser a cachaça. Então, a cachaça é entre 38% e 48%, certo? E a cachaça tem que ser o quê? Proveniente apenas da cana, tá bom? Então, a cachaça é um tipo de aguardente de cana. Então, aguardente de cana você pode chamar tanto de cachaça, se tiver entre 38 e 48, como aguardente de cana, se tiver entre 38 e 54. Então, essas são as aguardentes. O rum. O rum tem que ser envelhecido também, né? O rum é obtido tanto do destilado do caldo de cana, quanto do melaço. Tem que ser envelhecido também. Também é permitido a correção da cor e carvão ativado para descoloração, ou seja, o rum é permitido você fazer, a gente vai ver depois um filminho sobre o rum, mas é permitido você utilizar carvão ativado para filtrar ele. Sempre que você filtra após a destilação, a gente consegue obter sabores melhores, né? E aí você vai ter diversos tipos de rum, light, heavy, envelhecido. O que a gente percebe por essa descrição? Se você tiver uma aguardente de cana, você pode chamar ela de rum. É o que a gente vê pela lei aí. Pela lei nacional, não quer dizer que em outros países aconteça isso também, tá? Então, essa aqui é a que a gente está vendo ali, ó, Decreto 6871 de 4 de junho de 2009, tá? Cada país tem a sua legislação, certo? Agora, vamos tratar mais da nossa cachaça, e depois, na segunda parte da aula, a gente entra no uísque, que o uísque também tem uma legislação própria, né? E aí, vamos dizer, meio complicada a legislação para o uísque. Então, entrando em detalhes aí na famosa cachaça. Bem, a cana já veio para cá no século XVI, né? O caldo era consumido pelos escravos e a carne de porco, tem um tipo de porco que chama cachaço, né? O nome do porco, cachaço. Porém, esse porco tem uma carne muito dura. Então, eles utilizavam a aguardente para amolecer a carne desse porco, cachaço. Então, daí que surgiu o nome cachaça. Essa é uma das teorias. Depois tem outra teoria para o nome da cachaça que a gente vai ver ali daqui a pouco. Pinga é por quê? Porque o líquido pingava do alambique, né? Então, quando você produz ela, ela fica pingando.
No início, ela era produzida em alambiques de barro, né? Depois começou a ter importância econômica e passou a ser produzida em alambiques de metais, né? Principalmente o de cobre, ultimamente. Em 1635, Portugal proibiu a fabricação da cachaça e também seu consumo. Daí, para boicotar isso daí, os brasileiros começaram a não beber o vinho português. Porém, no final do século XVII, Portugal recuou e decidiu apenas taxar o destilado. Em 1789, né, ficou sendo cada vez mais caracterizada como sendo uma bebida nacional, inclusive defendida por Tiradentes. Daí aí no século XIX, com a economia cafeeira, criou-se um preconceito e a abolição da escravatura, início da República, criou-se um preconceito com relação à cachaça. Então, a cachaça ficou em baixa de novo. Você vê que é entre altos e baixos. 1922, na Semana da Arte Moderna, a cachaça ainda tentava se desfazer dos preconceitos e continuava a apurar sua qualidade. Século XX, mais recentemente, a cachaça passou a ser bebida oficial nas embaixadas, eventos comerciais e voos internacionais. A França tentou registrar a marca cachaça, assim como o Japão tentou registrar a marca açaí, que são duas marcas genuinamente brasileiras, né? Século XXI, mais recentemente, a cachaça está sendo consagrada como bebida tipicamente brasileira, né? Sendo apreciada em diversos cantos do mundo, junto com feijoada, principalmente. Na Alemanha, a caipirinha já é bem conhecida. Nossa produção já ultrapassa 1,3 bilhões de litros. Apenas 0,4% é exportado. Gera mais de 450 mil empregos no país. E em 2002 foi declarada como um destilado de origem nacional. Então, a cachaça é típica bebida brasileira. Por que eu digo isso? Porque cada país do mundo tem a sua bebida, e normalmente sua bebida alcoólica, e normalmente ela é feita com a matéria-prima que você tem na região. Por exemplo, ali na Europa, no Mediterrâneo, na região do Mediterrâneo, o que tem muito lá? Muita uva, então, Portugal, Espanha, Itália, país cuja bebida tradicional é o vinho, certo? E assim vai. No Oriente, no Japão, tem muito arroz, então a bebida tradicional deles é o saquê, que é a matéria-prima disponível é o arroz. No México, que tem a planta agave, então a bebida típica deles é tequila, feita com agave. Já ali na região mais ao norte da Europa, tem muito o quê? Plantação de cevada, não é isso? Cevada e trigo. Então, a bebida deles ali é o uísque, proveniente da cevada, e a própria cerveja, quando é apenas fermentada, também proveniente da cerveja. Estados Unidos, muito milho, muito milho. Então, eles fazem o quê? Destilado de milho, né? Que é o tal do whisky bourbon. O whisky bourbon é o whisky dos Estados Unidos, mas cuja base é o milho.
Então, cada país tem a sua bebida, e foi caracterizado aqui a bebida nacional, né, como sendo a nossa cachaça. Aí algumas curiosidades, né? O nome era pinga, por quê? Porque pingava, né? O álcool pingava, daí ficou pinga. Quando batia nas costas dos escravos, ardia muito, daí pegou o nome aguardente. E ali dela tem os inúmeros apelidos, né? Aguardente, água que passarinho não bebe, caninha, branquinha, mardita, cachaça, pinga, água benta, amansa, forno, birita, mé, quebra-gelo, malvada, purinha. Mas, porém, ali na legislação a gente viu que são dois nomes: aguardente de cana ou cachaça, tudo bem? Ou rum também, tá? Então, esses três nomes, esses aqui são apelidos. Como fazer uma boa cachaça? É o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, a gente vai ter essas etapas aí: plantio, transporte, moagem, fermentação, destilação e armazenamento. Certo? Eu vou já colocar o. Eu vou já colocar o vídeo, daí depois a gente parte para a explicação. Corte da cana, onde o pessoal que faz o corte corta ela, elimina uma parte da ponta e uma parte do pé, usando só o centro da cana. Daí então essa cana é encaminhada até a parte de moagem. Lá a gente faz a extração do caldo, o bagaço é eliminado para uso na caldeira e o caldo é encaminhado até o decantador, onde ele passa por uma peneira e por vários processos que ele sobe e desce nas divisórias. Então, primeiro passo, plantio, né? Ideal é eliminar as pontas, tanto a superior quanto a inferior. E o transporte também às vezes é complicado. Então, esse transporte, o ideal é ser feito em pouca quantidade, né? Poucas canas. Porque coloca naqueles caminhões lá, ela já começa a fermentar ali dentro. Então, quanto mais próximo tiver o local de produção do plantio, melhor. Aí ela chega e já é moída. Na moagem, tem dois processos. Um é filtração. A filtração segura o bagaço maior, tá? Daí, depois de filtrar, eles já mandam para decantação. O que é a decantação? É um local onde o resíduo, né, resíduos pesados vão para o fundo, daí ela sai por cima. O decantador fazendo a decantação e a eliminação das impurezas até a parte final que ele fica limpo. Daí então eu encaminho ele por dornas, que ele chega com 23% de açúcar, que é a porcentagem do caldo da cana. Aí vai para a fermentação. Então eu preciso dele para poder usar no fermento com 15%. Então eu faço uma diluição com água. Coloco uma parte de água, uma parte de caldo, até eu atingir esses 15% do açúcar. Depende da cana, né? Depende da região também. Mas aí ele falou que no caso dele aí, nesse local, a cana estava com 23% de açúcar, ou seja, uma cana com bastante açúcar, né? Daí ele falou que nesse processo dele, ele dilui com água para iniciar a fermentação. Para ser usado no fermento. Eu encaminho ele para a sala de fermentação, onde eu vou colocar ele junto com o fermento. E o fermento vai fazer o processo durante 24 horas, que é o processo da transformar todas essas partículas de açúcar em álcool. Isso demora 24 horas, no caso, depois desse processo aí, o caldo de cana se torna um vinho, que já está transformado o álcool. Eu encaminho então para a parte de destilação. Nesse fermento da... Então, repare, sempre que a gente tem algo que a gente destila, que a gente fermenta, né? No caso, o caldo de cana. Ele colocou ela ali naquele estanque para fermentar,
O que entra a gente chama de mosto. Mosto é o que entra na fermentação. E a gente acrescenta o fermento e o que sai é o vinho, tá? Isso independente de qualquer fermentação. Sempre o que entra a gente chama de mosto, daí ocorre a transformação do açúcar no álcool, e o que sai a gente chama de vinho, seja na fabricação do rum, do uísque, da cerveja, tá? Então, convencionou se chamar de vinho. Terminada a fermentação, ele manda para esses alambiques aí, ó. Pode reparar que são, nesse caso, alambiques de cobre. Depois que eu tiro essa parte do caldo, eu adiciono outro caldo, já, a partir de todos os dias. E daí, na destilação, eu coloco uma parte na panela, que são 1000 litros, e vai começar a destilação. Com o uso do vapor, que vem da caldeira, eu aqueço esse caldo, esse vinho, e esse vinho vai evaporar as partículas de álcool. Como elas são mais leves, ela evapora, passa pelo deflagmador, onde há uma condensação disso, aí ela começa já é a parte que ela se torna cachaça. Ela escorre por uma serpentina com 90 graus de temperatura. Isso ela passa por uma próxima alambicada, que está esperando no pré-aquecedor, que ela vai pré-aquecer essa próxima alambicada e aproveitar e resfriar ela também. Depois ela desce por uma outra serpentina, passando por um resfriador, onde tem uma circulação de água o tempo todo, que ela vai resfriar. Desses 90 graus, ela cai para 25, 30 graus no máximo. Dessa parte, aí eu vou fazer a separação. A cachaça ela é separada em 3 partes, que é cabeça, coração e cauda. A cabeça e a cauda a gente usa num processo industrial de produção de álcool para combustível. E o coração, que é o que é consumido. É o coração puro. Então, a destilação, ele falou ali que ele aquece o vinho, né? Ou seja, o que vem da fermentação, ele aquece, isso daí a 90 graus, e daí, obviamente, evapora. Mas não evapora só o álcool e nem a água. O que evapora é uma mistura hidroalcoólica, tá? De tudo isso que evaporar, vai para o condensador, né? Evaporou ali a 90 graus, né? Mistura hidroalcoólica, vai para o condensador. No condensador, ele cai para 25 graus. Foi o que ele falou ali, né? Resfria ela. No que ele resfria, ela começa, o que estava em vapor, ela era líquido no vinho, virou vapor no destilador, no condensador se liquefaz de novo. A hora que ela começa a pingar, os primeiros 2% a gente chama de cabeça. O que significa isso? Significa que se você trabalha com 100 litros de vinho, os primeiros 2 litros que cair após a sua destilação, né, o que cair liquefeito, você separa e não serve para beber, tá? Os 2% iniciais. Então, você trabalhou com 100 litros, os 2 primeiros você já pega e reserva num lugar separado. Daí, após esses 2 litros, você começa a coletar, que daí já é a cachaça propriamente dita. Daí você vai coletando, ela vai estar com uma graduação alcoólica no início forte, né? Aí de 40%, 50%, 60%. Você vai coletando, e conforme você vai coletando, essa graduação alcoólica vai caindo de 50%, 45%, 44%, 43%, 42%. Por quê? Porque o que vem primeiro é mais álcool e menos água, tá? E a hora que essa graduação tiver em 38%, você para de coletar, que daí é o final do coração. Daí você vai para o resto. Mas você continua a destilação? Sim, você pode até continuar, e essa terceira etapa que vai sair, você não usa como bebida. Você separa ela e vai se chamar cauda. A gente vai ver ele com mais detalhe, tá? Mas a primeira etapa, a cabeça, você separa ela para fazer álcool depois, álcool combustível, tá? A segunda etapa, coração, é a parte boa. E a terceira etapa é a cauda.
Primeira etapa, os 2% inicial, o coração, desde o final desses 2% até ter uma graduação de 38%. E a cauda, menos de 38%. Então, tanto a cabeça quanto a cauda, você separa ela, depois você pode utilizar para fazer etanol combustível. Aí, então, eu encaminho ela para umas dornas, onde ela dá uma descansada e uma padronizada. Depois que eu recolhi elas todas, tão padronizadas, ela é encaminhada a parte de envelhecimento. E, no caso aí, tem uma grande diferença, que é o envelhecimento e o armazenamento. O armazenamento ele é feito em tonéis até 70 mil litros, tonéis de madeira, de várias madeiras brasileiras. E o processo de envelhecimento, não. O máximo que é permitido. Olha aí a diferença. Armazenamento é naqueles tonéis enormes. E para considerar envelhecimento, tem que ser o quê? Esses barril aí. Por lei é 500 litros. O tonel. No máximo 500 litros. Então são armazenadas por um certo período aí de 2 a 3 anos ou até mais. 2 a 3 anos é o ideal. E hoje o processo industrial, a cachaça industrial também está usando o processo de armazenamento. Colocar em madeira, envelhecer ela aí por um certo período. E depois desse processo a gente faz uma baldeação nela para área de engarrafamento, onde ela é engarrafada e levada ao consumo. Então, tudo isso que a gente vai ver agora, né? Plantio. Obviamente. Você vai ter cana aí, cana precoce, cana média, cana tardia. Você pode ou não, se for uma cana orgânica ou certa, não pôr fertilizantes, né? Colheita. Colheita, certo, é cortar os colmos muito rente ao solo para possibilitar a rebrota. O ideal, obviamente, fazer um corte sem queimada, né? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com a cana queimada, além de prejudicar o solo, prejudicar o meio ambiente, você dificilmente vai ter uma cachaça de qualidade, tá? Você vai depreciar a sua cachaça lá na frente. Transporte. O ideal é que seja feito a moagem no mesmo dia, tá? E que seja transportada em pequena quantidade. Diferente daqueles caminhão que a gente vê na estrada aí para produzir etanol, que é bitrem, tritrem, que vai a cachaça, a cana já começa a fermentar ali dentro, não é verdade? O ideal para fazer uma cachaça artesanal de qualidade é isso daí, ó, transportar em pequenas quantias, né? Na moagem foi o que a gente falou, você vai ter a separação do caldo e do bagaço. O caldo a gente filtra ele primeiro e depois manda para o decantador. O bagaço, que é a parte que ele estava mostrando ali, ele utiliza para aquecer as fornalhas que vão fazer a destilação depois. Aí você tem tanto a decantação quanto a filtração do caldo. Feito isso, ele é levado para as dornas, né, onde é feito a fermentação. A fermentação aí normalmente trabalha-se com 14 Brix, 14% de açúcar, né? O caldo depende da sua cana, aquele falou ali estava com 23. Aí você pode ter aí, se for um lugar mais frio, sua cana vai ter 20, 21%, né? Uma cana boa, uma cana excelente, 24%, 24 graus Brix, ou 25% de açúcar. 24% de açúcar. Daí ele dilui ela, acrescenta um pouco de água aí para chegar nos 14 graus. O certo é
não utilizar produtos químicos, né, durante a produção da cachaça, mas a gente pode começar. Muitos começam essa fermentação utilizando fubá de milho. É um fermento caipira que eles fazem, adicionam fubá de milho, adicionam um pouco de limão, um pouco de caldo de cana, e daí começa a fermentação. Mas hoje em dia é mais fácil, muitos já estão utilizando o fermento industrial, vai em qualquer padaria aí, ou em qualquer supermercado e compra a levedura de panificação mesmo, que é aquele fermento de panificação normal, tá? Para iniciar essa fermentação. Então, começou a fermentação, qual é o principal indicativo que a sua fermentação terminou? A hora que para de sair bolha, a hora que ela parar de sair as bolinhas lá em cima. Que a bolha é o quê? A bolha é o oxigênio, né? Então, a hora que ela parar lá em cima de sair as bolhas, desculpa, a bolha é o gás carbônico que está saindo da fermentação. Quando parar de sair essas bolhas, significa que a sua fermentação morreu, vamos dizer assim, né? Acabou a fermentação. Então, visualmente, você vê isso daí, tá? Parou parou de sair bolha lá em cima da dorna, a fermentação morreu, vamos dizer assim. Fermentação para cerveja, a gente viu lá que era 2, 3 dias, né? Para caldo de cana, que é açúcar puro, 12 horas, 12 a 36. Na usina, eles fazem fermentação mais rápida ainda, né? De 8, 10 horas, tá? Mas para essas cachaça artesanal, é média de um dia. Normalmente a pessoa começa a fermentação hoje de manhã, e amanhã cedo, 24 horas depois, no outro dia vai para a destilação, em torno de 24 horas. O fermentado, o caldo de cana já fermentado, a gente chama de vinho, e ele é fervido dentro do alambique de cobre. No alambique, o que acontece? Primeiro ele é aquecido e os vapores, após isso, são condensados. Então, aí as 3 partes da destilação que a gente viu ali há pouco. Cabeça, os primeiros 2%. É um componente mais leve, porém é tóxico. Por quê? Possui metanol. Coração é a segunda parte da destilação, corresponde a 80% do destilado que a gente vai aproveitar. E a cauda é o componente final, ou seja, são aquelas substâncias que provocam danos, dor de cabeça, ressaca, tudo que fica para o final. Hoje em dia é muito utilizado a bidestilação. O que seria a bidestilação? Seria 2 destilações sucessivas, né? Então, você destila, pega o seu coração, a parte boa, e redestila ela, tá bom? Então, daí ela fica uma cachaça com menos álcools superiores, menos ésteres, mas numa dessa também você acaba diminuindo um pouco os compostos aromáticos. A cachaça recém-destilada possui um paladar agressivo e amargo, né? Então, ela deve ser como todos os destilados, após a destilação, são postos para fermentar. Pode ser desculpa, são postos para descansar. Pode ser em inox ou em madeira neutra. Para ser considerada envelhecida, tem que ser em barris, como esses daí, ó. Normalmente, aqui na Europa, Estados Unidos, utilizam barril de carvalho, principalmente. Aqui no Brasil, tem se utilizado madeira para envelhecer. Ariribá, que possui uma cor levemente esverdeada. Jequitibá rosa, fornece um leve amargor. Umburana ou amburana,
muito famosa, né? Que libera um sabor de baunilha e canela. A grápia, que é boa para corrigir a acidez. Bálsamo, bem famoso também, bem famoso bálsamo. Deixa um paladar forte, aroma de anis. Carvalho, fornece aroma de baunilha e coco. Vinhático, ele fornece mais uma cor e não interfere tanto no sabor. IP amarelo, garante uma cachaça com tom alaranjado. Castanheira, olha lá, igual carvalho. Aroma de baunilha e coco. E um tom levemente amarelado. Castanheira, bem famosa, viu? Pau-Brasil. Pau-Brasil, por natureza, é avermelhado, né? E fornece um amargor. Com relação à análise sensorial, o resultado, a cachaça final, nenhuma, é difícil ter uma igual a outra, né? Porque são vários elementos que contam na sua composição, né? A análise sensorial é feita através do olfato, agitando-se o copo, né? E são detectados aromas frutal, alcoólico, ácido, adocicado ou estranho. Durante a inalação, não deve irritar a mucosa nasal, o paladar. Aí onde que é detectado na língua os sabores doces, sempre na ponta da língua. Amargo no final, salgado ali nas laterais, né? Então coloca-se na boca, para quem isso é mais para quem é especialista nisso, né? Para gente que é meio leigo, é difícil detectar assim. Mas o ideal é você colocar na língua e ver qual parte da língua que vai pegar, né? Cerveja, pode reparar, quando você pega uma cerveja, uma IPA, ela pega bem a parte de trás ali da língua, onde que é o amargo, né? Mas para sentir, descobrir a cachaça, acho que isso é mais complicado um pouco. Forma-se pequenas bolhas que devem desaparecer após 30 segundos no máximo. Então, essa bolinha que forma ali em cima é um dos atributos analisados, né? Cachaça ideal deve ser limpa, transparente e brilhante. Oleosidade, isso é importante, tá? Então, quando você gira o copo, deve-se observar uma pequena película oleosa. Essa película aí é proveniente do óleo da cana-de-açúcar, lá de trás, tá? Então, quanto maior o tempo que escorre essa película, ou seja, quanto mais ela demora para descer para o fundo do copo, melhor considerada a qualidade da cachaça. Então, a cachaça deve ter essa oleosidade, tá? A cor, quando envelhecida, adquire cores características da madeira, só que infelizmente ali a gente viu no início, né? Por lei, na própria legislação, é permitido o uso do corante, o uso do corante amarelo lá, do caramelo, né? Então é difícil você falar, não, ela está amarelada porque foi envelhecida, porque às vezes foi adicionado corante. Corante é permitido por lei, tá? Então, mas as cores são aí, incolor, amarelada, amarelo forte, amarelo médio, esverdeada. E aí algumas cachaças aí reconhecidas, né? Como sendo boas aí. Seleta, muito famosa, Germânia, cachaças da região de Salinas, que é o norte ali de Minas Gerais, né? Piracicaba já foi um grande produtor de cachaça, tinha aí a Cavalinho, a gente tinha qual mais? A própria Tatuzinho, a gente tinha várias aqui.
Agora não sobrou quase nenhuma, uma ou duas aí, né? Mas a região nossa aqui já foi uma grande produtora, viu? E aqui a gente tem um sítio com uma produção artesanal bem legal. Esse sítio aí é da região de Maringá, no Paraná, tá bom? Maringá. E aqui onde começa o processo de fabricação das cachaças. É isso mesmo, senhor Antônio Emiliano? Sim. Na verdade, o processo de fabricação da cachaça começa lá, no canavial, porque é de lá que sai a matéria-prima que vai ser processada para a gente poder fabricar a cachaça, que é o fim da linha. Então o senhor tem tudo aqui? Tem tudo aqui. Nós temos a cana vai ser cortada, vai ser colocada nessa carreta, porque ela não pode ir ao chão. Nossa cachaça é fabricada com fermento natural, fabricado aqui a partir de milho torrado e garapa. É um processo artesanal de pequena quantidade e de alta qualidade. Trazida para cá, a cana, nós vamos moer ali, na moenda. Vamos até lá, então. Vamos na moenda para vocês verem. Que interessante, hein? Pena que hoje eu não estou produzindo, mas a coisa vai ser assim. A gente moe a cana, o bagaço já vai cair lá embaixo, que nós vamos usar para queimar. A cana vai ali, então? A cana vai nesse coxo ali. Ela entra produzida ali, é moída, o bagaço vai lá para baixo. O bagaço vai para baixo. O caldo vai ser peneirado e vai vir aqui para a caixa de decantação. Caixa de decantação. Na decantação, a garapa vai subir e descer para deixar o bagacilho aqui. Ah, o bagaço fica todo aqui. Aquele bagacilho, é uma poeirinha, pedacinhos de bagaço. Fiapinho, né? Fiapinho, ficam aqui. Desse ponto, ela vai para a sala de preparação, onde nós vamos ajustar o teor de Brix e a temperatura, porque o nosso fermento trabalha numa temperatura de 28 a 32 graus Celsius e com teor de Brix de 14 a 16 graus Brix. Então tem que ter a temperatura certa. Certa, e o teor de açúcar também tem que ser certo, porque se for muito açúcar, afoga o fermento, ele morre. E para a gente produzir o fermento, a levedura que nós precisamos para esse processo de fermentação, a gente chega a demorar até 40 dias, fazendo para ter o volume que nós precisamos. Esse processo que a gente conheceu um pouco aqui, isso tudo pode ser feito em quanto tempo? Esse processo de moagem, decantação e preparação vai demorar mais ou menos umas 2 horas e meia. Ah, então em um dia pode ficar pronto? Não, em um dia a gente prepara e coloca para fermentar. A fermentação vai demorar 24 horas. Ah, correto. É só no dia seguinte que vai estar fermentado. O que é a fermentação? É a transformação do açúcar em álcool. Ao invés da gente ter uma solução doce, açucarada, com sacarose, nós vamos ter uma solução alcoólica, de onde com a destilação nós vamos extrair o álcool, que é a cachaça. Isso vai ser feito lá embaixo. Então vamos para lá agora? Vamos descer. Nath, o líquido fermentado vai ser colocado aqui. Aqui é a terceira parte. Isso. Aqui é que vai vir aquele fermentado, ok? Ele está 0 de açúcar aqui, ok? Não tem mais açúcar naquela garapa. Aquela garapa que você está acostumado a tomar, que tem muito açúcar, ela está 0 de açúcar aqui. Ele extrai o açúcar. Ele transforma o açúcar em álcool, ok? Aquele fermento, aquela levedura, vai transformar o açúcar em álcool. Vai vir para cá. Nós vamos injetar aqui o vapor da caldeira por esse cano. Esse cano dá muitas voltas aqui dentro para aquecer isso daqui. Quando ele vem para cá, ele está com 30 graus Celsius. Nós vamos precisar
elevar isso até 92 graus Celsius. Ah, é aqui que faz a elevação de temperatura. De temperatura. É o vapor que passa dentro desse tubo, que circula por aqui, faz uma troca de calor, o excesso de calor sai, passa pela purga, vai embora, e o calor vai aquecer esse caldo, que é o fermentado. Ele vai evaporar a 92 graus Celsius. Lá em cima é uma panela fechada que só... Então, é aí aonde chega o vinho. O que é o vinho? O fermentado, no caso, o fermentado da cana-de-açúcar. Repare que ele falou que ele aquece a 92 graus, né? Só que tem o seguinte, quando ele aquece o álcool já começa a vaporizar, tá? Porque o álcool a 78 já começa a virar vapor, a 78 graus. A água a gente sabe que é a 100 graus, né? Ah, professor, então só sai o álcool? Não, porque a hora que esse álcool sobe, ele puxa a 92, ele já começa a arrastar um pouco de água junto, tá? Então o que sai é uma mistura hidroalcoólica. Não sai só álcool e também não fica só água, sai os dois misturados. Obviamente que a primeira parte, que é a cabeça, tem mais álcool do que água. E a última parte, que é a cauda, ao contrário, tem mais água do que álcool, porque o álcool ele é mais leve, evapora mais rápido, é o que sai nessa primeira porção aí. Tem uma saída, aquele cano que corre para lá. 92 graus Celsius, o álcool começa a evaporar e a água não. A água vai ficando embaixo, vai subindo mais álcool. Ele faz uma divisão. É porque a água evapora a 100 graus Celsius. Só que antes, o álcool já começou a evaporar. Então, o que sobe é preferencialmente álcool. Aqui dentro, esse vapor, que agora já está um pouco líquido, um pouco vapor, ele vai acabar de liquefazer. Aqui é o resfriador final. Vai correr por aqui. Nessa proveta, eu vou ter o alcoômetro flutuando aqui, que vai me dar o teor alcoólico que eu quero para a cachaça. No nosso caso da Santa Juliana, nós primeiro colocamos isso nessa posição para tirar a cabeça. Olha aí, a cabeça ele coloca do lado esquerdo aqui, né? Ou seja, a cabeça ele vai mandar depois para fazer etanol, tá? Daí o coração ele vira para o lado direito ali daqui a pouco, ele vai falar. E, ou seja, a cabeça é os 2% inicial. Daí no coração ele vai deixa ocorrer a condensação aí até ter aproximadamente 38 graus, e depois ele volta a cauda para cá. O que sai nesse lado direito é a cachaça, o que sai nesse lado esquerdo é a cabeça e a cauda. A cabeça e a cauda ele manda para fazer álcool depois, para fazer álcool 90%, 93% aí ele vai tirar, né? Para pôr no motor do carro. O começo, metanol, álcool superior, éster, coisa ruim, nós deixamos aqui. Uhum. Conforme a indicação do alcoômetro, eu vou mudar para cá, para tirar o miolo, o coração da cachaça, que é o que vai me interessar. Para tirar aquilo de bom que o líquido tem. O final, eu vou voltar para cá e vou desprezar também. Pronto. Aí eu fiz a primeira alambicada. Aqui eu vou ter cachaça de qualidade e aqui eu vou ter cabeça e cauda, que se chama. É o começo e o fim. Esse começo e fim, que vai dar mais ou menos uns 15 litros, dos 450 que eu pus ali, mais ou menos 15, 12, dependendo do teor que veio. 15 litros aqui. Aqui. E aqui eu vou conseguir tirar 60 litros. Olha só. Dos 450 fermentado, eu tiro 60 litros de coração, ok? Esse coração é que vai para a adega, que vai ser onde a cachaça vai descansar, vai arredondar. Aqui é o coração da cachaça. Aqui é onde que nós fazemos a separação do álcool. Isso que vai estar aqui, nós vamos estar juntando aqui um álcool a mais ou menos 44 graus Gay-Lussac.
GL. Esses alambiques, eles não foram fabricados aqui. Esse alambique veio de Minas Gerais, de Itaverava. Ele é um pouco diferente dos outros, porque eu queria fazer um local um pouco mais bonito para fazer uma demonstração do que eu estou fazendo para vocês. E deu certo. Graças a Deus. Daqui, o álcool ruim que saiu do começo e fim daqui, eu vou colocar naquela panela e vou juntando. Quando ele juntou e encheu esta panela, eu vou injetar vapor e vou destilar. E aqui eu vou produzir álcool para automóvel, para fazer o motor funcionar. Eu consegui aqui, juntando uma panela dessa, eu consegui tirar álcool 93. Coloca no automóvel, funciona perfeitamente. Então, além da produção de cachaça, o senhor ainda consegue... Aqui uma quantidade mínima, porque eu tenho que juntar muitas vezes de lá, porque vem 15, para chegar em 400 eu preciso de 30 vezes para juntar uma panela dessa, para tirar uns 80 litros de álcool para automóvel. Tá? Isso é mais para demonstração, é mais para ver como a coisa funciona. Quanto tempo faz que o senhor tem esse alambique aqui? Tem uns 14 anos, mais ou menos. Olha só. Ou 15, talvez. Entende? Então, acho que temos 14 anos já. Então, eu já produzi bastante álcool aqui. É muito interessante, mas é de alto custo. Tá certo, tem que Agora, ser, né? Tem que ser. Agora, a nossa cachaça, aqueles 60 litros que eu tirei da primeira destilada, nós vamos descer agora na adega, onde nós temos os tonéis, onde a cachaça vai ficar descansando. Vamos lá, então. Vamos, por favor, venha comigo. Aqui nós vamos descer na nossa adega e eu, na entrada, eu coloquei uma imagem de Santo Onofre, que é o protetor dos cachaceiros. Olha só. Cachaceiro é quem produz. Quem bebe é pinguço. Pinguço. Vamos descer aqui, toma cuidado com a escada. Opa, vamos lá, então. E nós já estamos aqui embaixo na adega, que tem mais de 14 anos que o seu Emiliano tem. Emiliano, conta pra gente como que começou aqui. Nós podemos perceber o detalhe que as paredes são construídas de pedra. Exato. Por que a pedra? Porque nós queremos manter a umidade relativa do ar aqui dentro e a temperatura o mais constante o ano todo. Porque nós queremos que os tonéis de madeira não fiquem aquecendo ou secando, fiquem estáveis durante o ano. Nós temos uma amplitude térmica aqui dentro de 7 graus, mais ou menos, em qualquer estação do ano. No inverno, 20 graus e no alto verão, 27 graus. E a umidade relativa aqui a gente mantém em torno de 65%, 70%. Por quê? Para que a madeira não fique seca, não seca, cada vez que a madeira... Então, o local de envelhecimento tem que ser um ambiente assim, sabe? Um ambiente, uma temperatura fresca, vamos dizer assim, né? A gente vai ver depois na parte de uísque, que eles têm os locais próprios. Cada uísque tem uma característica, porque você imagina, aí fica 2 anos. Tem uísque que fica 16 anos, 14 anos, 10 anos envelhecendo, tá? Então, ele acaba adquirindo não só o sabor da madeira, mas vamos dizer, um aroma assim do local. Então, o mesmo uísque, na mesma madeira, se você envelhece ele no litoral ali, perto da água do mar, ou se você envelhece ele no meio de uma floresta de, sei lá, de eucalipto, ou em outro local, ele vai adquirindo, né? Se for um envelhecimento muito, muito prolongado, ele vai adquirindo outros sabores também provenientes da atmosfera. Maior. Então, por isso a gente tem umidade controlada aqui dentro. Então, desde a construção das paredes, foi tudo proposital, pensando na qualidade da cachaça. Qualidade da manutenção da cachaça, para que elas fiquem aqui descansando, sabe, no mínimo 2 anos. Só que hoje nós temos cachaça de 10 a 11 anos. Por quê? Como eu não fabrico todos os anos e a gente vende muito pouco, então eu ainda tenho cachaça de 10 anos.
Quem comprar uma cachaça minha hoje está comprando uma cachaça de 10 anos. Então, a cachaça tem que descansar no mínimo 2 anos? No mínimo 2 anos, Olha. tá certo? Nós abrimos a primeira vez 5 anos depois, porque fomos devagar, aumentando e crescendo a quantidade aqui dentro. Nós temos uma capacidade em madeira aqui de mais ou menos 16 mil litros e 4 mil litros em aço inox para fazer a cachaça branca. Porque a madeira transfere para a cachaça a cor e o cheiro daquela madeira. Então tem um sabor diferente, cada madeira tem uma característica diferente uma da outra. Isso nós vamos ver lá em cima no empório. Porque a gente entra aqui, a gente já percebe a diferença no cheiro, na Sim. temperatura, a gente vê que é tudo climatizado. Aqui é um lugar diferente. Tem que ser assim. Quantos litros que cabe? Aqui tem 7 mil. 7 mil litros? Esse é 7 mil, aquele lá são 3 mil, 5 mil e 2 mil. E lá nós temos 4 mil em aço inox para fazer a cachaça branca, tá? Que por sinal já acabou. Além da cachaça branca, quais são os outros? As 4 madeiras, a amburana, castanha, o bálsamo e o jequitibá rosa. Qual que é a diferença de uma para outra? Quem é um bom experimentador de cachaça é que nota essa diferença. Eu não bebo cachaça pura, não sei beber. Então, há pessoas que gostam mais da amburana e outros gostam mais da castanha. Isso é do gosto de cada um. Eu não sei te dizer qual é a diferença, porque eu sei a cor. Pela cor eu digo que é uma e que é outra. Mas pelo sabor e pelo cheiro, para mim é indiferente. O senhor faz tudo isso por paixão? Sim. O primeiro alambique de Maringá, pelo que eu sei, foi feito na fazenda do meu pai, lá na Estrada Goiapó. Por isso que eu tenho um alambique. Já é um especialista. Não, eu fiz um curso lá em Minas Gerais de fermentação e destilar cachaça, fabricar, porque a cachaça nasce, na verdade, na fermentação. É ali que você faz o álcool e tem que ser de qualidade, é ali. Depois o resto é um processo mais mecânico, que é a destilação. É lógico que no nosso caso, como nós trabalhamos com vapor e não fogo direto, ele é muito estável e muito constante. Então a cachaça é sempre homogênea, a qualidade melhora. Então o que vale é fazer aquilo que a gente gosta. Fazer o que gosta com muito amor e fazer qualidade, isso é que importa. E nós já estamos aqui, entrando na adega, que é o processo final. Aqui é que nós fazemos a comercialização da cachaça. Opa, vamos entrar aqui. Tá? Aqui é o nosso o nosso balcão. Tá? E é aqui que nós atendemos a clientela, os fregueses que aqui vêm. Eu vou mostrar para você como é que você identifica uma boa cachaça. Deixa eu pegar uma taça para você ver como é que é. Eu vou te mostrar como é que você pode identificar uma boa cachaça, tá? Olha você pega só. uma taça, coloca um pouquinho de cachaça dentro, tá ok? Depois você pega a taça e você chacoalha para ela molhar a parede interna da taça, ok? Tem todo o truque. Aí você vai ver escorrer um óleo aqui, ó. Tá vendo? Ela vai escorrer aqui, está escorrendo alguma coisa lá por dentro, você está vendo? Sim. Escorre um óleo. Esse é o óleo que está na casca da cana, que passou pela fermentação, pela destilação, ficou lá dentro da madeira tantos anos e ela está aqui, ó. Ali. Esse óleo é o diferencial. Esse é o diferencial. Uma boa cachaça e um bom vinho tem que ter esse óleo. Na cachaça está na casca. Olha aqui, ó. Tá vendo? Como corre? Tá vendo quantas lágrimas estão aqui? A gente chama de lágrimas, porque escorre. Esse óleo é que lubrifica, não deixa ser uma cachaça que arranha. Sinta o cheiro, o perfume disso daqui. Olha só. O cheiro é forte, né? Você vê que é algo de qualidade, perfumado. Sim. E ela tem o sabor da madeira, que é diferente da outra madeira, que tem uma outra cor. Por exemplo, esta é mais clara do que esta. Essa madeira, que é o jequitibá, ela é mais clara do que a amburana. É mais suave ou não? A cachaça é a mesma,
O que muda é a cor, o sabor, o perfume, que são diferentes. O álcool é o mesmo. Pronto. A castanha também é mais escura. Então, cada madeira tem a sua característica. Olha só. Ok? Ok. Só pelo cheiro também, a gente já dá até para sentir o gosto pelo cheiro, né? Uma boa cachaça. O que chama atenção também é o cuidado que vocês têm na comercialização, na preparação, porque aqui a gente percebeu que é tudo nos mínimos detalhes. Sim. Aqui é tudo feito com muito amor, com muita paixão, com muita dedicação. Seria essa a palavra certa? A gente quer qualidade, não quantidade. Por isso que a gente não se preocupa muito em vender muito, porque para nós interessa é fornecer um produto que as pessoas gostem, que se sintam felizes de consumir. E nós temos isso aqui, graças a Deus. Aí você conferiu como funciona a produção de cachaças aqui na propriedade rural do seu Emiliano. Você conferiu também outras novidades. E depois de fazer tudo isso, nós tivemos uma boa